Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e eu estou aqui hoje para falar de soma de radicais. Vou fazer aqui 4 exemplos, todas as possibilidades praticamente vou colocar aqui. E a primeira é o seguinte: quando estiver pedindo para somar radicais e eu perceber que o valor do radical, a resposta da raiz, é exata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou de fato resolver, colocar a resposta, esse número inteiro, da raiz, e depois eu vou somar. Lembrando que não existe a soma de radicais no sentido assim, por exemplo, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, isso é raiz quadrada de 5. Não, tá? Eu não posso somar lá dentro os números, tá? Então, aqui na letra A, eu tenho raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4 menos raiz cúbica de 8. Todos aqueles ali têm uma resposta exata, tá? Não são números irracionais como os de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou falar que resposta é essa e depois eu vou somar ou subtrair. Então, ó, raiz quadrada de 9, eu tenho que pensar que número vezes ele mesmo dá 9. E a resposta é 3. Depois eu tenho raiz quadrada de 4. Mesma coisa, eu vou pensar que número vezes ele mesmo dá 4. 2. Menos raiz cúbica de 8. Eu vou pensar que número vezes ele, vezes ele, vezes ele, ou seja, 3 vezes, por isso a raiz cúbica, dá 8. Isso é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então é 2. Então, no mais, 3 mais 2 menos 2. Mais 2 com menos 2 são números opostos, né? Posso cancelar e a minha resposta fica só 3. Então, primeira situação, quando as raízes a resposta delas é um número exato. Então, eu vou calcular e depois juntar. Segunda situação, quando esse número não é exato, só que eu tenho radicais iguais. Então, ó, menos 2, raiz cúbica de 10, mais 15, raiz cúbica de 10, menos raiz cúbica de 10. Então, eu tenho radical igual, raiz cúbica de 10. O que eu vou fazer? Eu vou juntar os coeficientes das raízes, o número que fica na frente da raiz, tá? E aí eu tenho que entender que nesse último caso aqui, que não tem número na frente da raiz, fica subentendido que é o número 1. Então, eu vou fazer a conta com o que está na frente da raiz e repetir raiz cúbica de 10. Por isso que para somar ou subtrair, o radical tem que ser o mesmo, tá? Então, ó, menos 2, eu vou juntar com mais 15 e também com menos 1. Então, ó, primeiro, pegar o positivo e vou tirar os negativos. Então, ó, 15 menos 2, 13. 13 menos 1, 12. Então, resposta 12, aí eu repito a raiz. Raiz cúbica de 10. Então, resposta 12, raiz cúbica de 10. Na letra C, eu tenho a mesma coisa, o radical é a mesma, raiz quarta de 6, raiz quarta de 6, raiz quarta de 6. Porém, o número que está na frente é uma fração. Vou juntar do mesmo jeito, porém vou precisar do MMC. Para somar fração, elas deveriam ter o mesmo denominador, o que não está aqui na letra C, não está acontecendo. Então, eu vou transformar em frações equivalentes, juntar e repetir raiz quarta de 6, tá? Então, eu vou tirar o MMC de 2, 3 e 4. Ou seja, eu preciso de um número que ele seja suficiente para dividir tanto por 2, quanto por 3, quanto por 4. Esse número vai ser 12, tá? Então, 12 eu vou dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais, não vou colocar a raiz não, vou deixar só no final. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Lembrando que a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E agora, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Certo? Então, isso aqui, agora nós vamos juntar. 6 mais 8, 14. 14 menos 3, 11.
sobre 12. E aí sim, agora, raiz quarta de 6. Então, essa é a nossa resposta, 11/12, raiz quarta de 6. E aí, vamos para o último exemplo, que é diferente, que é o seguinte: raiz de 18 mais raiz de 50 menos raiz de 2 menos raiz de 8. Os radicais não são iguais, tá? Então, eu não posso somar. O que nós podemos fazer? Simplificar aqueles radicais, tirar alguns fatores de dentro do radical. Porque aí, o que sobra lá dentro provavelmente vai ser igual, e aí nós vamos poder somar, assim como a letra B e a letra C, tá? Então, nós vamos fatorar esses 4 números. Então, vou fatorar o 18, tipo tirar o MMC, só que é dele sozinho. Então, a gente fala fatorar ou decompor em números primos. Então, ó, 18, eu vou dividir por 2, porque é par, vai dar 9. 9, vou dividir agora por 3, vai dar 3. E o 3 eu vou dividir por 3, que vai dar 1. Então, o esquema: quem tem par sai da raiz, quem não tem fica lá dentro. Então, o 3 tem par, então ele sai da raiz, e o 2 não tem. Então, 3 raiz de 2. Então, eu estou escrevendo o radical 18 de outra forma. 3 raiz quadrada de 2, tá? Então, isso chama extraindo fatores do radical. Eu tenho 3 vídeos aqui recentes, que eu vou colocar aqui em cima para você, agora, para você relembrar como é que faz isso, tá? Mas de qualquer jeito eu estou fazendo aqui também. Bom, raiz quadrada de 50. Vou pegar o 50, vou fatorar. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 5 dá 5. E o 5 dividido por 5 dá 1. Quem tem par, sai da raiz. Quem não tem, fica lá dentro. Então, eu tenho 5 raiz quadrada de 2. Menos. Aqui já está escrito raiz quadrada de 2. Então, como está ficando raiz quadrada de 2, eu vou repetir. E falta o 8. Fatorando o 8, vou dividir por 2, dá 4. 4 eu vou dividir por 2, dá 2. 2 eu vou dividir por 2, dá 1. Quem tem par, sai da raiz. Quem não tem, fica lá dentro. Então, sai um 2 e fica lá dentro outro 2. Então, agora, repare que eu transformei os 4 em radicais 2. Então, vou fazer igual às letras anteriores, juntar o que está na frente e repetir raiz quadrada de 2. E nesse terceiro, lembrando que tem o número 1 aqui na frente, assim como aqui na letra B. Então, 3 mais 5, 8. 8 menos 1, 7. 7 menos 2, 5. Então, nossa resposta, 5 raiz quadrada de 2. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e já já tem mais. Não sai daí.